Que bênção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Esse tem sido o ano das coisas diferentes, não é? E um rápido testemunho, eu fiquei durante algum tempo pensativo de como nós faríamos este momento do dia 31 aqui juntos. Quem é membro aqui da igreja sabe que ordinariamente, constantemente, normalmente, nós temos o culto por volta de 9, 9h30, indo até meia-noite, testemunhos e depois um tempo de confraternização, enfim. Tem sido assim, não é? Ou foi assim até o ano passado. Veio este ano e ficamos pensando, como vai ser? Mas, amados, é incrível. Nós estávamos ontem na nossa sala de oração, online, não é? Nosso último encontro do ano, vamos retornar em fevereiro. Deus não nos deixou, amados, assim, em falta de nada mesmo, no que diz respeito à agenda da igreja, não é? Tivemos batismos, ficamos alguns meses sem celebração da ceia, mas retornamos. Tivemos cultos fúnebres, dedicando ao Senhor gratidão por vidas tão preciosas. Apresentamos crianças assim, como só é de acontecer aqui na igreja, bastante, não é? Celebramos casamento aqui, em outro lugar também estive, 2 casamentos. Tivemos um culto de Natal, um musical de Natal. E aí fiquei incomodado realmente de como seria. Porque imagina o que você estaria fazendo em casa agora, né? Você estaria talvez, sei lá, vendo alguma coisa que pode ser vista outra hora, ou talvez nem vista na televisão. Seu filho estaria no celular o tempo todo. Ou você estaria ocupada como Marta em tantos afazeres domésticos. Mas você separou um tempo para estar aqui. E aí, quando as coisas clarearam no meu coração, na minha mente, para termos este tempo, aproveitando que quinta já é um dia de culto normal nosso, me veio muito forte essa expressão, o poder da gratidão. E existem vários textos da Bíblia normativos sobre a gratidão. Mas existe um texto em especial, e este que nós vamos estar lendo, que ele é sui generis, único. Por várias razões. Primeiro porque ele é um exemplo claro, assim sem rodeios, do impacto da gratidão, que fez com que o próprio Jesus ficasse perguntando, onde estão os outros? Onde estão aqueles que foram igualmente alcançados pela cura, mas não demonstraram essa gratidão? Esse texto é impactante também porque ele é único de Lucas.
Mateus não registra, Marcos também não e João. E esse texto tem algumas nuances assim, algumas situações expostas que realçam, de fato, o princípio da gratidão como sendo algo que é uma resposta do coração humano às intervenções do Senhor. Intervenções estas que, como essa história ilustrada aqui, intervenções que atingem a todos, amados. Todos. Todos nós, incluindo os nossos familiares, incluindo aos nossos amigos, incluindo as pessoas que conviveram conosco este ano ou não, fazendo parte do nosso círculo próximo ou não, todos foram agraciados, todos foram abençoados, de alguma forma todos foram alcançados pela compaixão do Senhor. Mas a grande questão, amados, é de quantos aqueles que serão de fato impactados pelo poder da gratidão. Eu não quero trabalhar com a matemática fria, porque pela matemática fria aqui é 10%, né? Foram 10 leprosos, um voltou para agradecer. Eu não quero trabalhar com a matemática fria, porque eu sei, amados e amadas, de que aqui nós temos nesse contingente de pessoas, tanto no presencial aqui junto, quanto você na internet, um contingente de pessoas que, independente de fazer parte dessa estatística, estão plenos de gratidão. E não estão gratos porque vão ser contados, ou nomeados, ou de certa forma identificados, mas porque compreendem que gratidão é marca registrada de quem de fato é um verdadeiro cristão. É uma verdadeira cristã. Vamos ao texto e permita-se ser contagiada por esse texto. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes, você conheça de cor e salteado, mas essa palavra vai ser uma bomba no seu coração, eu creio, se você se abrir para receber dela. Lucas 17, 11 a 19. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Você pode dizer amém? João Marcos, dê um clique aí, por favor, meu filho.
A gratidão é a resposta do coração humano pela compaixão graciosa de Deus. A gratidão é a resposta. Essa compaixão graciosa de Deus alcança a todos. Alcança indiscriminadamente, bons e maus. Eu falo de compaixão graciosa, essa bondade que é a essência de Deus. Deus é bom, não apenas porque Ele faz algo de bondade, mas porque a sua essência é ser bom, e Ele é o padrão da bondade. Os teólogos chamam isso de sumo bem. Ele é o sumo bem, Ele é a expressão da bondade encarnada. A nossa referência de bondade é Deus. Ele é bom em todo o tempo. Mas a gratidão é a resposta do coração humano. A gratidão é o modo como eu e você recebemos aquilo que o Senhor nos dá. A sua compaixão. Por isso que eu entendo que as porções desse texto são muito claras. Versos 11 a 14, nós temos a compaixão exercida. Jesus exerce a sua compaixão ao curar aqueles leprosos. E dos versos 15 a 19, é a compaixão agradecida. É essa resposta de gratidão por um deles apenas, que retornou para agradecer. O impacto da gratidão, o poder da gratidão. Dando um clique, João. Este episódio aqui, um comentarista em específico diz que aconteceu por ocasião daquele contexto de João 11, quando Lázaro adoece, morre, manda recado para Jesus, e nessa ida de Jesus a Betânia, e retorno, enfim, nesse contexto histórico, acontece esse texto. Lucas não se preocupa aqui em colocar esta porção para obedecer uma ordem cronológica. Lucas está se preocupando com seu argumento, que se segue à porção anterior, que é quando ele comenta de que os discípulos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. Eu quero que você se apegue a isso. Versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E Jesus responde no versículo 6, se tivesses fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E aí eu tenho para mim, eu estou sendo fiel àquilo que eu entendo que os evangelistas tiveram liberdade de rearranjar as histórias de acordo com a preocupação temática mesmo. Lucas deve ter registrado isso, e os discípulos pediram por fé, e Jesus disse que se eles tivessem fé pequenininha como um grão de mostarda, eles poderiam arrancar realmente pela raiz amoreiras e plantá-las no mar, e poderiam fazer grandes coisas, e poderiam inclusive se assentar na mesa do seu Senhor. E versículo 10 diz: quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E esta porção, então, ela vem imediatamente depois deste argumento. Nós temos de ir além do que aquilo que o Senhor nos ordena. O Senhor espera algo mais dos seus filhos. Marcos, ele sempre espera algo mais. E aí, quando ele estava escrevendo isso, Lucas se lembrou. E aconteceu que, indo Jesus uma certa feita
para Jerusalém, ele passou ali pela divisa entre Samaria e Galileia. E aí eu faço um link aqui, imediato com João 4, quando Jesus está fazendo o caminho ao inverso. Ele sai da Judéia, vai para a Galileia, e diz o versículo 4 de João 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Nesse episódio, segundo o versículo 11, a rota é a mesma, só que ao inverso. Jesus está indo para Jerusalém. Então ele passa por aquela divisa entre Samaria e Galileia, aquela mesma região onde Jesus encontrou aquela mulher, que inclusive era samaritana. E o leproso cheio de gratidão era samaritano. Tudo bem combinado. Esse texto nos fala, amados, eu não vou entrar nos detalhes, no drama da lepra. A lepra era uma doença por demais terrível, ainda o é. Hoje a comunidade científica chama de hanseníase. É uma doença em que se perde a sensibilidade dos membros do corpo e se perde a consistência, a pessoa tomada por essa enfermidade, ela pode colocar a mão, por exemplo, num fogareiro, a sua mão é totalmente queimada e ele não sente nada. Hanseníase é a triste doença de não sentir dor. E com isso se perde os membros do corpo, dedos, nariz. Você já deve ter visto aí, é uma doença terrível. Lepra. E contagiosa, mas nesse tempo em específico, não no tempo bíblico, toda e qualquer infecção de pele era logo colocado sob suspeita. É igual hoje a questão do Covid, né? Ameaça de suspeita de Covid. Então, quarentena e medicamento e tal. Nesse tempo era o seguinte, suspeita de lepra. Era a mesma coisa. Inclusive, quem quiser conhecer depois o texto, Levítico 13, 14, tinha até uma quarentena que era preciso ser feito para se identificar se realmente a pessoa era acometida dessa enfermidade. Era uma enfermidade tão atroz, tão cruel, tão terrível, que na teologia bíblica ela vai ser comparada ao pecado. Lepra. Não que o leproso fosse algo realmente relacionado ao pecado, embora se cria nisso, neste tempo, mas por conta dos efeitos dessa doença. Era uma doença que matava aos poucos, que segregava. As pessoas eram obrigadas a morar em aldeias não, em buracos, em reservas, em locais realmente sem qualquer tipo de contato com as pessoas. Jesus diz aqui no Lucas diz, versículo 12, em um povoado. E era uma doença tão terrível que, por exemplo, distinções sociais, raciais, não eram levadas em consideração. Você vê que dentre esses leprosos, por exemplo, haviam judeus e haviam samaritanos. Mas que diferença faz se todos tinham lepra? A lepra colocava todos no mesmo patamar, no mesmo nível de miséria, de morte, de dor, de separação, de isolamento social para a vida toda. Você conhece a história de que eles tinham que balançar um sino, tinham que tilintar um sino, fazendo um barulho característico quando eles se aproximavam de determinadas cidades. E tinham que gritar, impuro, leproso. Era um drama mesmo. Lucas já havia registrado uma cura de Jesus a um leproso no capítulo 5.
Versículo 12, aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Nós estamos diante de um grupo que sai ao encontro de Jesus e que para de longe. Não havia, amados, uma distância estabelecida, mas sabemos que, ao menos uma autoridade estabeleceu, e há registros nesse sentido, que quando o vento soprava do leproso para a pessoa sadia, aquele devia ficar de pé, pelo menos, você acha que o distanciamento de 1,5 metro está muito? 50 metros de distância. Esses leprosos viviam em solidão total. Ninguém lhes falava. Ninguém lhes ajudava. Ninguém lhes socorria. Por isso o versículo 13 diz que eles gritaram. E gritaram porque estavam de longe. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Eu gosto de pensar na oração, porque é uma oração. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. A palavra compaixão diz respeito à misericórdia, alguém que está aflito, alguém que é miserável. Tem misericórdia. Quantas foram as vezes, amados e amadas, que este ano nós igualmente suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, da nossa família, da nossa casa, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso país, tenha misericórdia. Lucas mais tarde vai registrar, eu vou lembrar a você agora, de um outro cidadão que também fez a mesma oração. Lucas não dá o nome dele, Marcos dá o nome dele. O cego Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles gritaram. Diante de Jesus, não importa a sua situação, você pode gritar que Ele ouve. Diante de Jesus, não importa o seu lockdown existencial, o seu auto-isolamento espiritual. E nós, amados, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos em lockdown espiritual. Porque as nossas iniquidades faziam distância, separação radical nossa em relação ao Senhor. Mas bastou-nos gritar, bastou-nos clamar, porque Paulo vai dizer aos romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles homens gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Eles deveriam ter ouvido falar de Jesus, mas quem lhes falou de Jesus não sabemos. Eles eram isolados de tudo e de todos, mas de alguma forma, amados, um vento caudaloso, tranquilo, uma brisa suave do próprio Espírito Santo de Deus, disse a eles, eu tenho certeza disso, clamem por Ele. Gritem o nome dEle. Ele costuma atender. E como o cego Bartimeu, que quanto mais o repreendiam para que se calasse, mais ainda ele clamava, Jesus atendeu. Considerou. Versículo 14. Logo que os viu, ele lhes disse. E aí, amados e amadas, preste atenção. Não há um padrão nas curas de Jesus, porque Jesus não é protocolar.
Jesus é experimental. Jesus age na vida do Erivelto de uma forma que só o Erivelto vai dizer, só o Senhor é Deus. Ele age na vida do Linal de uma forma que só ele vai poder dizer, isso é obra de Deus. Isso, dizendo como os magos do Egito, isso é o dedo de Deus. Até os magos do Egito tiveram que reconhecer, isso daí isso é o dedo de Deus, não tem como. Isso é o dedo de Deus. Jesus aqui muda o protocolo, mas meu Deus do céu, ele mudou. Ele não disse, sejam limpos, como ele disse para o outro leproso que ele curou no capítulo 5. Ele disse o seguinte, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ir aos sacerdotes fazia parte do protocolo da época para atestar a cura da lepra. Lucas 5,14, Jesus disse também isso, depois ao leproso curado. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Me permitam uma analogia, resguardadas as devidas proporções, era como se Jesus dissesse o seguinte, vai na Anvisa. Você precisa de um atestado para ver se de fato a vacina é confiável, a cura foi feita. Passa um tempo em quarentena, mas mostra aos sacerdotes. E eles foram. Eu fico impactado, amados e amadas, com a verdade do seguinte, Jesus apenas liberou uma palavra, e uma palavra altamente diferenciada. Vai e mostra. E se eles parassem para pensar um pouco, diriam, vai, vem cá, mas mostrar como, gente? Nós estamos aqui leproso, eu vou mostrar o quê? Mas eles foram. Se o Senhor mandar você fazer alguma coisa este ano, e você tiver certeza que é o Senhor que está mandando, mostra aos sacerdotes. Mostra aos homens entendidos, às mulheres entendidas deste tempo. O Senhor, amados, neste ano, vai, de certo modo, fazer calar muitos entendidos, muitos especialistas, muita gente que está com os prognósticos humanos dos mais pessimistas possíveis. Eu creio num Deus que pode e vai nos surpreender este ano. Mostra aos sacerdotes. Vão. E enquanto eles iam, olha só, ficaram purificados. O milagre aconteceu enquanto eles iam. Isso me faz lembrar imediatamente João 4, 50, 53, quando Jesus recebe a visita de um homem que está com seu filho enfermo. E Jesus diz para ele assim, olha, vai que o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e dormiu ainda uma noite, retornou o dia seguinte para casa, chegou lá e a notícia que ele recebeu era, o teu filho vive. E João 4,52 diz assim, perguntou-lhes, pois, a que hora o menino se achara melhor. E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Você está seguro aí na cadeira? O verso 53 diz, entendeu, pois o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Então, amados e amadas, é uma questão de fé. Fé naquilo que Deus fez, naquilo que Deus promete, naquilo que Ele fará. O teu filho vive. Não importa se ele já está morto, ele vive. Eu não posso falar que vive alguém que está morto.
porque a minha palavra não tem autoridade nenhuma. Por isso que eu não posso falar por mim mesmo. Olha, tudo vai passar. Não vai passar. Mas quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo libera a palavra sobre a sua vida, mostra aos sacerdotes, vai que o teu filho vive. Quer um conselho? É bom você acreditar. Sempre bom acreditar. Essa é a compaixão exercida. Agora vem a compaixão agradecida. Versículo 15 diz, um deles, vendo que fora curado, porque, amados e amadas, muito daquilo que Deus faz a nós precisa ser percebido por nós. Nós muitas vezes não vemos, porque estamos ocupados vendo tantas coisas, assistindo tantas coisas, compartilhando tantas coisas, tantas notícias, e estamos cheios de pensamentos que a gente não vê. Olha, nós já estamos curados. Este homem viu que ele estava curado. E o que ele fez? Voltou para agradecer, glorificando a Deus em alta voz. E aqui eu faço uma relação com o versículo 13. Eles gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Agora este homem grita sozinho. Volta glorificando a Deus em alta voz. O enredo seguiria normalmente, amados, se não houvesse algo fora da regra. Um voltou para agradecer. Um para seguir a sequência do argumento de Lucas, que foi muito mais do que um servo inútil, que apenas faz aquilo que se manda fazer. A gratidão é o diferencial do servo inútil para o servo útil. Porque a gratidão, ela se transforma em adoração, em celebração. Ele glorificou a Deus em alta voz. Por que tem tanta gente, amados, crente em Cristo Jesus, que ainda não voltou para glorificar a Deus em alta voz nos nossos cultos? Por quê? Por que tanto medo? Por quê? Temos que voltar para agradecer, amados. Nós temos que ter saudades de voltar para agradecermos. Temos que fazer como o salmista no Salmo 30, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale, Senhor. Meu Deus, eu te louvarei para sempre. Você não pode se acostumar, meu querido e minha querida, de estar distante da celebração dos santos. Quer seja de manhã, quer seja à noite, quer seja no meio de semana, quer seja final de semana, volte para glorificar em alta voz. Faça de maneira efusiva. Como a nova tradução da linguagem de hoje traduziu o versículo 15. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Não teve como. E ele era samaritano, amados. E em João capítulo 4, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Era muito mais próprio, propício, compreensível que um judeu tivesse essa sensibilidade por conta de toda a história da salvação, de Gênesis até Malaquias. Mas este samaritano, que era um mestiço, um ser alvo de preconceito, de discriminação, olha a mensagem do domingo, né? O discriminado se tornou um destacado. O alvo de desfavor conseguiu ver o favor do Senhor.
sobre sua vida. E a postura que se espera de um adorador é a postura do versículo 16. O próprio radical grego para adoração é proskuneio, que significa prostrar-se. É justamente o versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Sabe do que eu me lembrei quando eu vi que prostrado aos teus pés? Talvez seja ainda por conta do Natal, Mateus 2,11. E entrando na casa, os magos, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, por ser rei; incenso, por ser sacerdote; e mirra, por ser um rei, um profeta. Ouro, incenso e mirra. Aí me permitam, amados, eu lembro de algumas canções, de alguns hinos. Quando eu vi prostrando-se, eu me lembrei de um hino que o Jefferson Saraiva, nosso missionário no Vale de Jequitinhonha, tem gravado num dos seus CDs, mas um coral antigo, chamado Coral Renascença, Marquinho, também gravou essa música. Ajoelhai. Há momentos na jornada, ao seguir Jesus, que claramente vemos sua luz. Muitas vezes, circunstâncias, consigo entender, compreendo como ele me conduz. Mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai, se a resposta se perder na escuridão. Ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Tem mais. Quando as nuvens nos rodeiam, avisando um temporal, e o vento frio soprando sem cessar, logo torna-se o motivo para angústia e sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas no temporal é que vamos pôr em prova a nossa fé. Por fim, ajoelhai, confiai só em teu Pai, se a resposta se perder na escuridão. Ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Ele ajoelhou. Ele deu graças. E aí no versículo 17, amados, Jesus faz uma pergunta que são aquelas... A gente só vai saber qual era a intenção dele mesmo quando, na glória, que a gente, se tiver tempo, a gente pergunta, Jesus, mas por que o Senhor, ao invés de falar, poxa vida, que bom que você veio, o Senhor ainda falou, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Eu fico imaginando que aquele cidadão olhou para um lado e para o outro e falou o seguinte: como é que eu vou saber por que os outros não vieram? Eu estou aqui por mim. Mas isso é para enfatizar o modo como Lucas registra o início. Para enfatizar de que em Samaria, em um lugar de pessoas isoladas, no ostracismo social, na marginalidade do culto, nem entrar no templo os samaritanos podiam, tanto é que eles cultuavam no Monte Gerizim. A própria mulher samaritana,
Em João capítulo 4, pergunta para Jesus, porque vê Jesus falando com ela livremente, né? A mulher pergunta, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o próprio João, o evangelista, diz entre parênteses, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus conversa vai, conversa vem com a mulher. A mulher faz uma pergunta, mas vem cá, tudo bem, mas onde nós vamos adorar? Em Monte Gerizim, ou no templo em Jerusalém? Aí Jesus diz para ela, mulher, versículo 21, crê-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é na Batista, na Congregacional, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A salvação veio dos judeus, sim, historicamente, através dos judeus, que outros povos foram alcançados, como Ruth, como Raabe, tantos outros. Mas a hora vem, e agora preste atenção, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então eu tenho para mim que Jesus está com esse conteúdo em mente, quando ele faz essa pergunta, vem cá, onde estão os outros 9? Só foi grato esse? Só foi alcançado no coração este? Jesus aproveita aqui para colocar o dedo na ferida. Não apenas daqueles 9, mas infelizmente muita gente que está aqui. Que ferida? A ingratidão. A ingratidão. Porque aquele que é grato, amados, ele é saudável, ele além da cura, o grato, ele tem a sua vida ordenada pelo Senhor. Ah, pastor, mas me mostra isso na Bíblia. Eu mostro, Salmos 50, 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E aí Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Já que os outros foram curados, somente este, além da cura, foi salvo. Mateus Henry disse assim, olha, os demais tiveram sua cura, e essa não foi revogada, como poderia ter sido, de forma justa, pela ingratidão que demonstraram. Eles agiram de forma justa. Eles agiram de uma forma errada, mesmo tendo um exemplo tão bom de gratidão apresentado diante de si mesmos. Mas aquele que voltou para agradecer ao Senhor, teve a sua cura confirmada, particularmente com o elogio. A tua fé te salvou. Os demais foram curados pelo poder de Cristo, como um gesto de compaixão pela aflição deles, e em resposta à sua súplica. Mas aquele que demonstrou a sua gratidão foi salvo pela sua fé. E devido a esta fé, o Senhor Jesus Cristo o enxergou de uma forma diferente dos outros, senão este estrangeiro. Note que as misericórdias temporais são então dobradas e aumentadas em valor para nós, quando são concedidas através das orações de fé e retribuídas por meio de louvores com fé. Fato é, amados, que muitas vezes gostamos de desfrutar das dádivas, mas nos esquecemos do doador. Somos apressados em pedir e lerdos para agradecer. Como é que a gente recebe esse ano, à luz dessa palavra? Com aplicações para a gente levar para a nossa casa agora, quando daqui a algum tempo, alguns instantes,
estaremos recebendo o novo ano. João Marcos. Jesus sempre teve uma relação de proximidade com as pessoas, independente do estado delas. Pede por compaixão quem anseia por proximidade. Eu gosto de destacar isso daqui. Eles pararam de longe. Não ousaram se aproximar por conta do rígido distanciamento social exigido, como eu já disse. Gritaram e pediram por compaixão, porque quem pede por compaixão anseia por proximidade. Por isso que Jesus, amados, ele era um ser, ainda é um ser, eu estou dizendo no que diz respeito aos episódios bíblicos, mas ele continua com seu coração cheio de misericórdia. Mateus, por exemplo, 9, 35 e 36, vai dizer que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Teve grande compaixão delas. Pede por compaixão quem anseia por proximidade. E é sempre alcançado. E aí vem um dos meus textos prediletos de Hebreus. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, tome posse dessa palavra. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ele é cheio de misericórdia. Ele é próximo de nós. Ele toca o leproso. Ele se aproxima daqueles que precisam. Ele não faz cara de nojo. Ele descumpre os protocolos humanos. Se você, meu queridão e minha queridona, porventura tenha se sentido abandonado este ano por conta do isolamento, por conta desse ambiente todo que estamos vivendo, Jesus sempre esteve próximo de você. Clame por Ele. Chame a atenção dEle. Se a multidão lhe impede, faça como Zaqueu, suba uma figueira, mesmo que seja um sicômoro, uma figueira brava. Ouse arriscar-se. Pague o preço de dizer: Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E domingo eu falei o radical, a raiz da palavra misericórdia. Miséria, córdia, vem de cardia, coração. Ter o coração na miséria do outro. Jesus tem misericórdia, ele coloca a sua miséria no coração dele. Por isso que Jesus, certa feita, disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho cura para vocês. Descanso para vocês. Olha uma outra verdade. A cura de Deus nem sempre acontece no ato. Algumas vezes está no processo. E eu sei que você vai ficar bravo comigo, dizendo: poxa, pastor, falar de processo de novo. Nós temos que continuar caminhando.
que em 2021 você siga caminhando, mesmo sem ver o milagre, mas siga caminhando. O texto diz, amados, no versículo 14, aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. O negócio é andar, amados. O negócio é não desistir, é seguir o processo. Essa virada de ano não vai ter nada místico, esotérico. Mas vai acontecer o quê? Vai acontecer que Deus manda dizer a você, continue caminhando, meu filho. Continue caminhando, minha filha. Talvez você não tenha muitos sinais de que o seu filho vai mudar, de que a sua filha vai mudar, de que seu marido vai mudar, de que a sua esposa vai mudar, que o seu patrão vai mudar, que as circunstâncias vão mudar, que a vacina vai chegar, que a pandemia vai acabar. Talvez não tenha sinais, e eu não tenho sinais nenhum. Eu olho para o horizonte, eu só vejo nuvens escuras vindas sobre nós, mas eu sei de uma coisa: temos que caminhar. Enquanto eles caminhavam, ficaram purificados. Existem milagres, amados e amadas, que nós só vamos nos perceber na glória. Existem mudanças que o Senhor está fazendo em nós, que a gente ainda não se apercebe ainda. A gente não está nem notando, a gente não está nem sentindo, e não importa se você não sente, não importa se você não consegue perceber ou ter de convicções, de análises. Nem tudo diante de Deus na vida cristã é análise crítica, amados. Nem sempre é científico. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes você tem que crer naquilo que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Você tem que prosseguir, amados. Se eu fosse liberar uma palavra para você ficar gravado no coração, além de outras que eu já disse, é essa: continue caminhando. Faça aquilo que Paulo orienta a igreja de Filipos: irmãos, contaminam, julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continua caminhando. Continua caminhando. Uma outra aplicação, João Marcos. O que gritava por compaixão no início, agora grita glorificando a Deus. Você entende essa lógica? Essa lógica chama-se mudança. E Deus é especialista em mudanças. O que nós temos que aprender, amados, eu preciso dizer isso para você. E eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, o Paul Tripp, nas minhas devocionais. Alguns aqui têm usado essa devocional também. Paul Tripp disse o seguinte numa das devocionais essa semana: em cada situação, lugar e relacionamentos da minha vida, diga: Deus está empregando pessoas, lugares e coisas como suas ferramentas de graça transformadora. Ele não está em repouso, Ele não deixa a obra das suas mãos, não tira folga. Ele está trabalhando incansavelmente para me transformar em tudo que a sua graça torna possível. Ele não vai se contentar que eu seja um pouco melhor. Ele vai trabalhar pela graça até que eu esteja final e totalmente livre do pecado, ou seja, moldado à imagem do seu Filho perfeitamente justo. Deus não terminou a obra na sua vida, por isso você não foi embora ainda. Então continua gritando, pedindo por compaixão, que um dia o seu grito por compaixão se misturará com o grito para glorificar ao Senhor pela cura realizada, porque é um processo, amados. Ainda Filipenses, Paulo foi especialista em dizer aos Filipenses, o tema da carta é alegria, e para não parecer que a alegria era uma coisa apenas de evento, Paulo está falando, tem que ter processo sim, tem que ter progresso, que é uma outra palavra importante também do livro. Filipenses 1,6, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Tá? Continua gritando, continua clamando, continua orando. E por fim, João, ser grato
é o diferencial de quem, além da cura física, anseia pela restauração espiritual. E a fé é o alicerce para as mudanças profundas na nossa vida. Fé. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. E o autor aos Hebreus vai dizer, capítulo 11, versículo 6, e sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Agora olhe para mim. Para você vivenciar a gratidão no seu coração, para você realmente viver esse diferencial, e além da cura física que está no processo, tá ok? As coisas estão acontecendo. Para ver. Para ver, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Você precisa tomar cuidado com algo que C.S. Lewis é muito perspicaz ao identificar. Numa das famosas cartas de O Diabo a Seu Aprendiz, a carta de número 15, deste livraço aí, que a capa está aqui. Nesta carta, C.S. Lewis diz o seguinte, uma frase: a gratidão tem os olhos no passado e o amor no presente. O medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro. Arthur, C.S. Lewis, ele fala o seguinte, é o diabo experiente falando para o seu sobrinho o seguinte, olha, fulano, faça com que o seu paciente, aquele que você está tratando, pense muito no futuro. Se preocupe muito com o futuro. Porque quanto mais ele estiver preso pelo futuro, ansioso pelo futuro, mais ele vai estar cheio de medo, avareza, luxúria e ambição. Faça isso, porque a gratidão tem os olhos no passado e o amor no presente. Aí eu peguei uma outra citação na mesma carta, que ele diz assim, nós, no entanto, o diabo falando, tá ok? Queremos um homem atormentado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, a pandemia, e pronto a desobedecer às ordens do inimigo no presente, o inimigo aqui é o Senhor, se ao fazê-lo ele acreditar que poderá obter o céu ou evitar o inferno. Gente que é refém do futuro, e dependente por sua fé no sucesso ou fracasso de planos cujo objetivo ele não viverá o suficiente para presenciar. Ele diz mais, queremos uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris, jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes agora e sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente. E aí digo eu, e ao invés de celebrar o presente, e ao invés de glorificar a Deus no presente, ao invés de ir na igreja cultuar dizendo o seguinte, Senhor, eu estou vivo, amanhã eu não sei, mas hoje eu estou vivo, louvado seja o nome do Senhor. Tiro a minha fala, vou voltar à fala do Lewis. Sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente, como mero combustível para poder encher de dádivas o altar do futuro. É quando você perde a oportunidade de ser grato por aquilo que o Senhor já fez e declarar amor pelo que o Senhor está fazendo no seu presente, e você coloca tudo no altar do futuro, dizendo, meu Deus, será como vai ser amanhã? Ai meu Deus, e amanhã, hein? Eu não sei não, hein? E a vacina? Essa vacina da China, Deus me livre de tomar alguma coisa da China. Está amarrado em nome de Jesus. Dou 3 toques na madeira, não posso acreditar numa coisa dessa não. Terrível. Não. E a pessoa fica ansiosa, e a pessoa fica desesperada.
E é o futuro. E o que vai acontecer amanhã. E como vai ser 2021. Aula online, aula presencial. Ah, não, se for presencial, eu já falei, eu não vou no presencial, porque eu sou do grupo de risco. Eu sou do grupo de risco. Eu vou tossir, eu tenho atestado. Se entrar a aula, eu entro em greve, eu faço movimento, vou para a rua, fecho a entrada da cidade, eu vou protestar, eu xingo o prefeito, eu faço escarcéu. Não posso, eu tenho medo do futuro. E aí Deus manda dizer para você: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Aldeci, às vezes a pessoa bem intencionada fala: pastor, e se fechar o templo de novo? Eu falo: não sei, hoje tem culto. Pastor, e se amanhã sua família ficar doente? Olha, hoje não está. Minha mãe ligou, né? Mandou um recado: você que Deus abençoe a sua vida, meu filho, eu te amo, você é lindo e tal. Falou. Então, hoje, a minha mãe está bem. Né? Domingo tem ceia. Vou no culto das 9 ou no das 19? Não sei ainda. Basta cada dia. Para de ficar, Ronaldo, preocupado com o futuro, coisa que não aconteceu. Gente, 95% das nossas preocupações é em cima de coisas que nunca vai acontecer. Eu sei não, essa vacina, eu estou fora. Eu tenho medo de agulha. Eu passo mal. Eu vou perder meu emprego. Pastor, ora por mim, porque eu acho que eu vou perder o meu emprego. Eu acho que eu vou ficar doente. Meu queridão, minha queridona, a gratidão tem os olhos no passado e o amor no presente. Agora, medo, avareza, angústia, sofrimento, tudo é por conta de uma obsessão nossa pelo passado. Isso é que é ansiedade. A pessoa ansiosa é isso. O ansioso, Linalva, é a pessoa que tem medo do futuro. E o futuro nem existe ainda. Existe o futuro? Não. Esse cidadão que voltou para agradecer, ele voltou porque ele falou: o quê? Eu vou aproveitar agora, porque amanhã pode não voltar. O indígena Ayrton Krenak escreveu um ensaio fantástico. O amanhã não está à venda. Muito interessante. A despeito de não ser uma literatura prioritariamente cristã, mas uma boa reflexão. O amanhã não está à venda. Nós temos que viver, amados, o dia de hoje. Então, se você não precisa, vai caminhando, tá? Vai caminhando. Vai caminhando. E enquanto você caminha, o seu milagre vai acontecendo. E você grita por ajuda, por compaixão. E soma o seu grito depois por prostração e adoração ao Senhor. Sendo grato, Maísa, pelas pequenas coisas. Uma das tragédias da Covid, tem outras, a maior delas é a morte, obviamente, mas é a perda do paladar, não é? Eu fico imaginando uma pessoa que gosta tanto de sentir paladar quanto eu e tantos outros aqui, né? A perda do olfato. O ar, que é gratuito, amados. O ar, alguém está pagando o ar ainda não, né? Então, o ar é gratuito. E você puxa por respirar o ar que Deus dá. E você não consegue, precisa de um ventilador, um respirador mecânico. Coisa terrível. Coisa terrível. A privação, você praticamente tem que ser tratado em casa como se fosse um prisioneiro. Moçada que tem muito medo, então pega um prato, coloca lá e corre. E a pessoa vai e abre a porta um pouquinho para o vírus não ir embora e pega a comida e come como um prisioneiro, numa solitária.
É assim, Linal? Você se sentiu na solitária? Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Mas, amados e amadas, vamos ser gratos. Linal está aqui, Maísa está aqui, Ronaldo está aqui. Tantos irmãos e irmãs estão aqui para dizer: Deus, eu estou voltando para agradecer. Vamos ficar de pé.